Já imaginou quantos segredos a humanidade perdeu para sempre? Quantas histórias, quantas descobertas, quantos universos inteiros desapareceram no silêncio do tempo? Hoje, vamos embarcar numa jornada em busca dos manuscritos perdidos mais importantes da história. Pense na lendária Biblioteca de Alexandria. Não foi apenas um incêndio que destruiu livros, foi um evento que apagou séculos de sabedoria, deixando um buraco gigantesco em nosso conhecimento. O que estava naquelas prateleiras? Que verdades perdemos para sempre? A história da Biblioteca de Alexandria é o símbolo máximo dessa tragédia cultural, um lembrete doloroso de que o conhecimento é frágil e precioso. E acredite, essa foi apenas uma das muitas perdas. Ao longo da história, inúmeros textos desapareceram, seja por desastres, guerras ou simples negligência. Cada um deles era uma peça do quebra-cabeça da nossa própria identidade. E hoje, vamos tentar encontrar algumas dessas peças perdidas. A nossa caça ao tesouro começa em um lugar inesperado. Dentro do livro mais lido do mundo, a própria Bíblia. Sim, a Bíblia menciona outros livros que hoje estão completamente perdidos. É como encontrar um mapa para um tesouro que já foi saqueado. Um dos exemplos mais fascinantes é o livro das Guerras do Senhor, citado no livro de Números. O que continha este livro? Seriam relatos detalhados de batalhas épicas, estratégias militares divinas ou talvez poesias de guerra que se perderam nas areias do tempo e não para por aí. Há também o livro de Jazar, mencionado em Josué e em 2 Samuel, que aparentemente continha poesias e relatos heróicos, incluindo o famoso momento em que Josué pede que o sol e a lua parem. Imagine ter acesso a essas crônicas originais, a fonte primária de histórias que moldaram a fé de bilhões. A perda desses textos não é apenas uma curiosidade acadêmica, é a perda de um contexto mais profundo de detalhes que poderiam iluminar e transformar nossa compreensão das narrativas bíblicas. Saindo do contexto religioso e viajando para a Grécia e Roma antigas, o berço da filosofia e da civilização ocidental. O cenário da perda é igualmente desolador. Pense nos grandes nomes: Sócrates, Platão, Aristóteles. Sabemos que Sócrates nunca escreveu nada, mas e os outros? Estima-se que cerca de 90% das obras da literatura grega antiga desapareceram. Aristóteles, por exemplo, escreveu centenas de tratados, mas a maior parte do que sobreviveu são suas anotações de aula, não os textos polidos que ele preparou para o público. Onde estão seus diálogos perdidos, que rivalizavam em beleza com os de Platão? E quanto aos historiadores romanos como Tito Livio? Sua monumental História de Roma tinha 142 livros, mas apenas 35 chegaram até nós. O que aconteceu com os outros 107? Eles continham relatos detalhados da ascensão e queda de figuras lendárias, de guerras e intrigas políticas que agora só podemos imaginar. Perder essas obras é como ter um filme da nossa própria história com a maior parte das cenas cortadas. A sabedoria clássica que temos hoje é apenas a ponta de um iceberg gigantesco que afundou. Mas nem tudo são perdas. A história também é cheia de descobertas incríveis, momentos em que o passado ressurge das cinzas de forma espetacular. Vamos mudar o tom para a esperança e falar sobre as grandes recuperações. Em 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito, um camponês encontrou um jarro de cerâmica selado. Dentro havia uma coleção de 13 códices de papiro, escritos em copta. Essa descoberta, conhecida como a Biblioteca de Nag Hammadi, foi revolucionária. Ela nos deu acesso a textos gnósticos que eram conhecidos apenas através de críticas de seus oponentes. O mais famoso deles é o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Alguns desses ditos são semelhantes aos dos evangelhos canônicos, mas outros são completamente novos e enigmáticos, oferecendo uma visão radicalmente diferente do cristianismo primitivo. Essa descoberta não apenas adicionou um novo capítulo à história religiosa, mas também nos lembrou que tesouros perdidos podem de fato ser encontrados. Às vezes, eles estão esperando, escondidos em uma caverna ou enterrados sob areia por alguém curioso o suficiente para olhar. As perdas de conhecimento não são exclusividade do mundo antigo. A era moderna também tem seus próprios fantasmas literários e científicos. William Shakespeare, o maior dramaturgo da língua inglesa, tem pelo menos 2 peças perdidas: Cardenio e Lavis Labors I. Imagine, uma nova comédia ou tragédia de Shakespeare descoberta hoje.
seria um evento cultural global, e a perda vai além da literatura. Quando os conquistadores espanhóis chegaram às Américas, eles encontraram civilizações incrivelmente avançadas, como os maias e os astecas. Essas culturas possuíam códices, livros dobráveis que registravam sua história, astronomia, matemática e rituais. Em um ato de zelo fanático, muitos desses códices foram queimados. Vistos como obras pagãs, apenas um punhado sobreviveu. Perdemos um universo de conhecimento científico. Os maias tinham um calendário mais preciso que o europeu da época e um sistema matemático sofisticado, incluindo o conceito do zero. O que mais eles sabiam? Que segredos sobre as estrelas, a medicina ou a engenharia foram transformados em fumaça? É uma perda incalculável, um lembrete sombrio de como a intolerância pode destruir séculos de progresso. Ao final desta jornada fica uma reflexão profunda. Como seria o nosso mundo se esses manuscritos perdidos tivessem sobrevivido? Se o livro das Guerras do Senhor detalhasse estratégias divinas, nossa teologia militar seria diferente? Se tivéssemos todos os 142 livros de Tito Livio, nossa visão do Império Romano mudaria? E se o conhecimento científico dos maias tivesse sido integrado ao nosso em vez de destruído, talvez tivéssemos avançado mais rápido em certas áreas. A história dos manuscritos perdidos é, em essência, a história da fragilidade da memória humana. Ela nos ensina que o conhecimento não é garantido. Ele precisa ser preservado, compartilhado e protegido. Cada livro queimado, cada papiro desintegrado é uma porta fechada para o passado, mas também é um convite para continuarmos procurando, escavando e, acima de tudo, valorizando o conhecimento que temos a sorte de possuir. O que você acha que estava escrito nesses textos perdidos? Deixe sua teoria nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam sobre esses mistérios. Se você curtiu essa viagem pela história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.